É isso. Vamos falar um pouquinho sobre eleição também, porque a gente vem acompanhando aí os bastidores das eleições e as negociações em relação a... Eu tô ainda falando assim, 2026, como se eu fosse chamar 2026, né? Mas a gente já está em 2026. Parece que a gente ainda não começou esse ano, mas porque a gente atropelou o ano, né? Com os últimos acontecimentos. Queria falar sobre as declarações do senador Ciro Nogueira, que é um nome forte da direita brasileira, e ele descartou a participação do governador Tarcísio de Freitas na disputa eleitoral pela presidência da República. E ele disse que a grande aposta mesmo é para Flávio Bolsonaro. Mais uma declaração de Ciro Nogueira a respeito disso. Isso está no jornal Folha de São Paulo de hoje. Ele é um dos principais entusiastas do projeto de Tarcísio, né? Ele era, né? E ele descartou agora as chances de o governador de São Paulo concorrer contra Lula neste ano. Disse ele, eu vejo como já descartada a candidatura do Tarcísio à presidência. Está se fortalecendo, o Sakamoto, cada vez mais Flávio Bolsonaro, a candidatura do Flávio Bolsonaro? Você acha que vai ser esse o caminho mesmo? Então, o senador Flávio Bolsonaro, ele começou a candidatura dele meio como uma tentativa de chantagear o Centrão em nome de uma anistia, em nome de uma redução maior de pena do pai. Né? E aí foi, porque o Centrão queria ir com Tarcísio ou com outro nome, especialmente Tarcísio, iria em peso, fecharia com o nome, ser Centrão, Faria Lima, né? Todo esse pessoal. E aí o que aconteceu? Aí o Flávio Bolsonaro chegando, conseguiu do pai que ungisse ele candidato. Isso aconteceu também em meio àquela disputa do próprio Flávio com a própria madrasta, com Michele Bolsonaro, né? Em meio a Michele agir mais intensamente, mais ativamente nas discussões de composição de chapa, Ceará, Ciro Gomes, toda aquela coisa que vocês lembram. E aí o que aconteceu? Essa disputa do Game of Thrones, do clã, acabou o Flávio conseguindo tirar do pai isso aí, né? Ungiu o filho, né? E isso foi um banho de água fria gigante no Centrão. O Centrão ficou #chateado. Né? Ciro Nogueira também, porque a Ciro Nogueira tinha esperança, inclusive, de ser vice de Tarcísio numa chapa. Havia discussão, seria vice de Tarcísio, Michele seria vice de Tarcísio, Michele seria a candidata, né? O Valdemar da Costa Neto gosta da ideia, com outra pessoa como vice, como é que seria? Mas a partir do momento que o Bolsonaro diz unge tal pessoa, fecha o bolsonarismo raiz, aqueles 15% da população mais estridente, à direita, junto com o presidente. Né? E aí tem um ponto, o Flávio tem o sobrenome do pai, é primogênito do pai, ele é senador, ele mesmo se apresenta com um Bolsonaro mais moderado, né? Para poder, um Bolsonaro 2.0 que ele se apresenta. E aí o que aconteceu? O pessoal estava verificando o Centrão, falando, não, isso aqui daqui a pouco muda, isso aqui daqui a pouco muda, isso aqui daqui a pouco ele desiste, até que saíram as pesquisas de opinião. E aí teve pesquisa Quest, outras pesquisas apontando o quê? Que no segundo turno o Flávio tinha a mesma votação do Tarcísio, do Caiado, ou seja, oposição, e no primeiro turno ele estava melhor do que os governadores. Ele estava bem melhor do que os governadores. E isso deu aquela animada. Uhul, bora, vai de Flávio. E aí surgiu aquela cartinha por escrita do Bolsonaro. Antes da cirurgia, eu até falei, porque a Michele ia ficar com o Bolsonaro o tempo inteiro na internação. E isso podia, e aí ia ficar falando no ouvido dele, né? Aí o Flávio, de forma antecipada, foi lá e conseguiu a cartinha do pai dizendo, Flávio é meu herdeiro político, né? Agora ficou difícil. Por quê? Dosimetria está aí, o Lula vai vetar, né? O pessoal pode derrubar o veto, Supremo pode decidir no final, Bolsonaro não vai sair da cadeia agora, né? O Flávio pode continuar, sim, e eu acho que hoje, Fabiola, para terminar, a maior probabilidade é que ele continue como o candidato, para quê? Para vencer a eleição? Menos isso, mas principalmente para manter a força, a direita, nas mãos do bolsonarismo. Elegendo bancada para Senado, controlando outras partes da República, mas mantendo a força da direita nas mãos do bolsonarismo. Então é isso, e aí o Centrão vai provavelmente se fragmentar. Uma parte vai com Lula, uma parte vai com Flávio. Para a gente entender um pouco, né, esse jogo da direita, né, no nosso país, o PP divulgou uma nota, né, criticando, de certa maneira, o Tarcísio, falando que há um crescente descontentamento
com a atuação dos prefeitos, né? Dos prefeitos, inclusive. E fazendo críticas ali, além de queixas recorrentes sobre a falta de atenção a parlamentares, né? Ao justificar o motivo para deixar a aliança com o governador Tarcísio de Freitas. O texto também criticou uma suposta falta de apoio de Tarcísio ao seu então secretário de Segurança Pública, que deixou o cargo, porque ele quer concorrer a uma vaga ao Senado, que é o deputado federal Guilherme Derrite. Ele deixou no começo de dezembro para concorrer justamente ao Senado. E aí o que diz o texto? O partido que tem o ex-secretário de Segurança, Guilherme Derrite, como pré-candidato ao Senado, também avalia como insuficiente o apoio público e concreto do governador ao seu projeto majoritário. Vamos lá, Schneider, o que está por trás aí dessa crítica do PP, dessa fala agora do Ciro Nogueira, descartando realmente Tarcísio na presidência? Eu acho que a gente tem duas dinâmicas, Fabiola. A dinâmica nacional, ela estava se encaminhando para o seguinte truque, vamos dizer assim. A gente vai com um candidato bolsonarista, mas que amplia para o centro. Um bolsonarista um pouco moderado, que é um tema que é quase uma contradição em termos, né? Mas enfim. E a ideia era a seguinte, bom, a gente trabalha com o Tarcísio, ele vai ter os votos dos bolsonaristas, o apoio do presidente Bolsonaro, que o ungiu para ser governador aqui em São Paulo, candidato e depois foi eleito, né? Na verdade, Bolsonaro elegeu o Tarcísio nessa última eleição. E aí isso garantiria os 15% dos bolsonaristas fiéis e uma ampliação para o centro. Só que a política tem uma lógica, né? Bolsonaro está preso e existiria um prazo para ele ungir o seu candidato. E ele percebeu o seguinte, se eu tomo uma decisão direcionada a alguém que não é da minha família, que não representa o meu nome e que não garante a liderança do clã de uma parte expressiva do eleitorado brasileiro, eu estou entregando de bandeja meu capital político e eu não tenho garantia de que eu vou ser, de alguma forma, lembrado ou apoiado no futuro, eu e meus familiares. Então, a lógica do presidente Bolsonaro é corretíssima do ponto de vista político, olhando para os interesses dele, né? E aí ele escolhe o filho Flávio, que é uma aposta, né? Pode dar certo ou pode não dar, mas ao menos garante uma coisa. O seu eleitorado, a princípio, é mantido e ele cria alguém que pode lá no futuro substituí-lo. Então, acho que esse é o desenho nacional. E isso vai trazer uma fragmentação que é boa para o presidente Lula das candidaturas da direita para o centro, né? Provavelmente a gente vai ter um número grande de candidatos nesse espectro. Ratinho Júnior, o governador Caiado, enfim, já são dois nomes que eventualmente não vão... Zema também quer, né? O Zema também quer. Então, são nomes que não teriam por que não se lançar num quadro como esse. É que o Tarcísio diz que não quer, mas os movimentos dele é que deixam essa dúvida, né, Schneider? Porque é o seguinte, ele, por exemplo, ele está de férias nos Estados Unidos, vai voltar agora. Ele fez um vídeo, né, falando sobre essa questão da Venezuela e tudo mais, e aí ele chamou para as eleições. Então, quer dizer, por isso que quando se junta essa fala do Ciro Nogueira, esse texto do PP e as atitudes do Tarcísio, e aí, né? Então, acho que tem uma outra coisa. Claramente, o Tarcísio, ele deu demonstrações de que queria, né? Diz que não quer. A gente sabe, tem muita gente que se comporta desse jeito, diz que não quer e acaba em várias situações, né? E na política isso é muito comum. Diz que não quer querendo, né? Exatamente. E aí, quer dizer, ele, na minha opinião, eu acho que ele cometeu um pecado que é muito difícil você subir num caminhão, vociferar contra o Supremo, né, para ganhar o apoio bolsonarista e depois querer o apoio dos moderados. Isso é muito complicado, né? E aí isso também o enfraqueceu no bolsonarismo e naqueles mais moderados. E teve o episódio também do tarifaço, né? Também. Do tarifaço, enfim. Tudo isso acho que o enfraqueceu um pouco. Agora, esse outro jogo do PP já é para avançar um pouquinho mais, né? Não é só apoiar o Flávio Bolsonaro, entender que sem o Bolsonaro o Tarcísio perde valor, vamos dizer assim, numa candidatura a presidente.
mas também é para avançar sobre a eleição aqui em São Paulo, né? Quer dizer, quem será o vice de Tarcísio candidato a governador, né? Vai ser o Kassab? Vai ser alguém do PP? Vai ser alguém do PL? Essa disputa ela tá em jogo. Não é só o apoio ao Derrite, candidato ao Senado, mas é um pouco também pressionar o governador, que agora está se encaminhando. Em política não dá para dizer que nada é certo, né? Mas que está se encaminhando para ser candidato em São Paulo numa eleição que a princípio é fácil, né? Também não existe nada fácil na política, mas a princípio é uma situação mais tranquila do que enfrentar o presidente Lula, de disputar a vice e mais espaço no governo. Então, acho que Ciro Nogueira, que não é um novato, ele está tentando matar dois coelhos com uma cajadada só. Para quem está conosco na TV é o intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube ainda falando sobre política e outras notícias. Vamos falar sobre o aumento do professor também daqui a pouquinho. Vamos lá, o Sakamoto, o pessoal está querendo saber aqui também a sua opinião sobre essa pergunta que eu fiz aqui para o Schneider, né? O Tarcísio quer ou não quer? Ele vai ou não vai? E aí? O Tarcísio quer, óbvio que o Tarcísio quer, né? E o Tarcísio, falaram para o Tarcísio estava no início com uma ideia de que o cavalo estava passando encelado na frente dele. Pocotó, pocotó, pocotó. E ele falou, será que eu monto, será que eu não monto, será que... Porque às vezes o cavalo não passa de novo. Em 2030, o cavalo pode ser outro, né? Você vai ter já outras pessoas no páreo, né? E aí ele fala, essa é a minha oportunidade, mas tem várias coisas para discutir. E se não der? Porque uma coisa, o Bolsonaro, vamos ser sinceros, isso aí deixa o pessoal mais da esquerda muito bravo, mas o Lula ganhou, mas o Bolsonaro perdeu. Aí você fala assim, isso não é meio estúpido? Não! Toda pessoa que tentou a reeleição conseguiu, o Bolsonaro não. Então, mais do que o Lula ganhar, foi o Bolsonaro que perdeu, não teve competência. Porque você sabe o que é um governo com reeleição? Nada mais é do que um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. É isso. O Brasil tem mandatos para prefeito, governador e presidente de 8 anos com plebiscito no meio, do tipo, continua ou não continua? Essa é a verdade. E o Bolsonaro foi apeado do poder, né, pelo voto. Depois tentou se manter pela porrada, né? Mas, o que acontece? O Tarcísio sabe que é difícil derrotar o Lula, principalmente se os preços estiverem controlados. Se o arroz, o feijão, a picanha e a cerveja estiverem controlados. Daí ele não vai sair no dia 4 de abril, que é a data de desincompatibilização. Então ele tem essa questão. Só que para ir, ele sabe que também ele não tem luz própria a ponto de arregimentar por conta própria essa massa de bolsonaristas que, apesar de não ser tão grande do ponto de vista numérico, eles são estridentes, são excelentes cabos eleitorais que vão para a rua. Ele sabe que precisa de Jair. E aí, com isso, ele faz o quê? Ele ficou naquela coisa. Ele sobe no carro de som, chama o Moraes de tirano, veste bonezinho do Trump, Make America Great Again, tudo isso. E é criticado muitas vezes por conta de ações que acabam reforçando a imagem de radical bolsonarista em cima dele. No final de tudo isso, não adiantou, porque o Flávio Bolsonaro se coloca como candidato. Então, a menos que o Flávio diga, não quero, e que o Jair faça uma unção de abençoe o Tarcísio como candidato, ele vai acabar saindo para governo, a contragosto, porque ele queria sair para a presidência da República, isso estava claro. Ele estava indo em um monte de atos, um monte de eventos ligados ao mercado financeiro, Faria Lima, empresários, era aplaudido por eles, porque ele pretende levar uma continuidade econômica, inclusive da agenda do Paulo Guedes, mas esbarrou nos interesses políticos do clã.